Bom dia, olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu tenho que já pedir desculpa porque este vídeo estaria a sair sábado, mas infelizmente não consegui gravar até sexta-feira. Sexta-feira era o plano, era gravar sexta-feira e depois enviar para o YouTube, e sábado às vezes da manhã saía, como o combinado. Só que infelizmente, pá, a vida é assim, às vezes nós temos planos e esses planos não se concretizam. E então estou a gravar agora sábado para sair amanhã, domingo. E espero que saia. Espero que não aconteça nada e que consiga lançar o vídeo. Espero que vocês estejam a gostar desta rúbrica. Eu estou a gostar muito de fazer. Um, Pá, teologia, Deus, a religião é algo que eu gosto de discutir, é algo que eu gosto de aprender mais e cada vez mais. Portanto, espero que vocês também estejam a aprender e a desenvolver um bocado que é o vosso pensamento, seja de qual área ou de qual opinião vocês tenham, ou de qual ideal, a desenvolver a vossa opinião crítica e a vossa opinião e o vosso pensamento. Acho que é importantíssimo, e este capítulo, esta rúbrica, estes vídeos é para isso, não só para mim mas também para vocês. Portanto, espero que vocês estejam a gostar. Nós vamos entrar então no penúltimo capítulo do livro, onde é o capítulo 4, que está por detrás da lei, do primeiro livro, certo e errado como pista para o significado da vida. Vocês têm uma playlist, já sabem, linkzinho na descrição. Vocês têm a playlist onde terão vídeos por ordem, cada vídeo é cada capítulo, e vocês têm este livro a 8€ na Amazon, se vocês uh, quiserem tê-lo e a ler por vocês. E eu, como vocês já sabem, começo sempre por uma passagem bíblica, e à data que estou a gravar isto, é engraçado que eu hoje irei começar Marcos e Mateus. Ontem foi o último capítulo, são 28 capítulos de Mateus, e hoje vou começar Marcos. E uma passagem que tem estado na minha cabeça esta semana é esta Mateus 26:13. Em qualquer parte do mundo onde este evangelho for anunciado, há de também narrar-se em sua memória o que ela acaba de fazer. Claramente, isto tem contexto por trás, portanto, eu aconselho-vos a tentarem a ir ver o contexto por trás e perceber o que é que Jesus Cristo está a falar, está a falar concretamente. Mas eu queria pegar um bocadinho mais e queria abranger isto. Ainda bem que a Bíblia existe, ainda bem que estes evangelhos do Novo Testamento existem para nós sabermos. Mas se não existissem, o cristianismo era falso? Como é que, como é que a Bíblia originou-se? A Bíblia originou o cristianismo, ou foi o cristianismo que originou a Bíblia? Ou melhor, a Bíblia originou a ressurreição, ou a ressurreição originou a Bíblia? É que muita gente tem este parecer, que é só porque a Bíblia, se a Bíblia não tivesse ter sido escrita, o cristianismo não existisse, ou não era verdadeiro. Aliás, isto não faz sentido nenhum. O cristianismo não foi fundado através da Bíblia. O cristianismo já existia antes da Bíblia, depois de um evento muito importante, a ressurreição, porque foi aí o marco onde percebeu-se, ok, este é filho de Deus. E isso originou o cristianismo, porque já havia cristãos antes da Bíblia. Portanto, passando um bocado para o que foi dito aqui, ainda bem que escreveram a Bíblia, ainda bem que escreveram Evangelhos, para nós, 2000 anos após de sucedido, nós sabermos e nós percebemos as evidências que tem por trás de que o porquê do cristianismo ser a verdadeira religião, ou a religião que é verdadeira. Isto é importante perceber. O cristianismo existe antes da Bíblia. Não foi a Bíblia que criou o cristianismo, foi o cristianismo que criou a Bíblia. Portanto, só se nós não tivéssemos a Bíblia, o cristianismo seria verdadeiro mesmo assim. Passando agora para o capítulo em si, este capítulo 4 é basicamente um capítulo onde o uso completo o seu argumento de que
algum tipo de esta lei da moralidade exige algum tipo de ser moral. E aí ele entra muito por aí, neste capítulo. Mas dando um bocado de recap do capítulo anterior. Nós falamos muito sobre o que é a lei da moralidade, falamos sobre a diferença entre a lei da moralidade e a lei da natureza humana, importantíssimo também, e a lei da natureza humana não pode ter sido algo que foi criado por nós, porque senão seria algo subjetivo e não objetivo, ok? Portanto, esta lei da moralidade é algo que nós sabemos que devemos seguir, não porque aquele ser humano ou outro ser humano criou, mas sim algo que foi criado por alguém que é superior a nós, que criou não só os seres humanos, mas também a nossa mente. E ele aqui começa por dizer, no capítulo 4, desde que os homens são capazes de pensar, têm que se interrogar sobre o que é realmente este universo e como é que ele surgiu. E duas visões surgiram aqui, a visão do materialista e a visão religiosa. Estas penso que são, e Luz fala sobre isto, são as duas visões que abrangem mais, ou seja, que são as mais abrangentes, ok? A visão do materialista. A visão do materialista basicamente diz-nos o quê? Que matéria, energia, espaço existem infinitamente, sempre existiram, sempre, para sempre, ninguém sabe porquê. E isto vai muito em contra ao que foi descoberto há cerca de 100 anos atrás, que é a lei termodinâmica. A lei termodinâmica, a segunda e a primeira lei, a primeira lei e a segunda lei, basicamente um, vão contra à visão logo materialista. Porque a visão materialista diz que a matéria, a energia, o espaço são infinitos. E essa lei, essas duas leis, que são leis importantíssimas e são leis verdadeiras, diz-nos que a energia é finita e a energia está a acabar. Portanto, se a energia é finita, é impossível haver o infinito. E isto vai muito em contra também o porquê de tempo ter sido criado da, ter sido criado ao mesmo tempo que a matéria um, e a energia. Portanto, as duas leis termodinâmicas batem isto. As duas leis termodinâmicas acabam logo com a visão materialista, logo por aqui. Mas continuaremos. A visão materialista pronto, é isso, é matéria, energia, espaço, existem, ninguém sabe porquê. A matéria, através de uma chance em mil, conseguiu colidir-se com o Sol e criou os planetas. Depois de outra chance em mil, criou os seres humanos. Depois de outra chance em mil, um, criou a complexidade da vida. Depois de outra chance em mil, fez a evolução fez a evolução dos seres humanos de há milhares e milhares de anos até agora. Portanto, isto é muita chance assim. É por isso que quando nós dizemos, é por isso que nós dizemos, ou a maior parte do pessoal diz que é ateísta, diz que é evidente que tu precisas ter mais fé para ser um materialista, para ser um ateu, porque tu tens que batalhar em avançar o teu pensamento e avançar a tua confiança nestas chances, percebem? Faz mais sentido haver uma mente por trás, uma mente pré-existente à tua mente, que criou a tua mente, que criou o mundo, ok? E tu precisas ter menos fé para isso. Isto é basicamente o conceito básico porque é que muitos, e eu, somos teístas. É isto. Claro que tem evidências por trás, como a lei da natureza humana, como a lei da causalidade, como as duas leis termodinâmicas, como os três argumentos abrangentes, os três argumentos mais fortes do teísta, mas estas leis todas mostram uh, o facto de tu precisares de pôr menos fé no teísmo do que no ateísmo, ok? Mas hum, esta visão da materialista tem 5 razões porque o materialismo não faz sentido, ok? E eu fui pegar ou Eu Não Tenho Fé para Ser um Ateu, do Frank Turek e do Norman L. Geisler, ok? Vocês têm um livro, eu já acho que foi no segundo capítulo, foi no segundo vídeo que eu mostrei esse livro, e eu ando a ler esse livro com o My Christianity, ando a ler os dois ao mesmo tempo. Claro que dou primeiramente o My Christianity uma importância maior, porque eu também estou a fazer vídeo desse vídeo. Eu estou a fazer vídeos assim, porque também estou a fazer vídeos sobre esse livro.
Mas eu vou dar 5 razões que o Frank e o Nomer dizem sobre porque é que o materialismo não faz sentido. 5 razões e depois uma conclusão, ok? Um, a especificidade e a complexidade da vida não consegue ser explicada pelo materialismo. Se não existe inteligência, se existe matéria, como é que tu consegues explicar a complexidade e a especificidade da vida? E isto vem muito de encontro ao argumento teológico. E aconselho-te a pesquisar mais sobre isso. E o argumento teológico é basicamente assim: se toda a criação precisa, todo o design precisa de um designer, o universo é considerado um design. Ou seja, nós temos evidências que o porquê do universo é ser complexo e ser específico, que acaba por ser um design. Portanto, o universo precisa de um designer. Ok. Como é que tu consegues explicar, numa visão materialista, se a matéria, só existe matéria, como é que tu não consegues explicar a complexidade da vida? Como? Tipo, não consegues. Tu consegues, tu consegues dizer, tu consegues dizer que aquele livro não tem um autor, mas tu só saberias a existência daquele livro se tivesse um autor. Da mesma forma, tu consegues dizer que o universo não tem um autor, não tem um designer, mas tu só conseguirias saber da existência do universo se tivesse ter sido criado por um designer. Percebem? Acho que este exemplo acho que é um bom exemplo para dar neste ponto específico. Um, e a segunda razão que ele diz é pensamentos e teorias dos humanos não podem ser compreendidas através da matéria. Os químicos estão envolvidos no processo, tranquilo, mas não conseguem explicar o pensamento humano. Porque os químicos não raciocinam, os químicos reagem. E é engraçado porque a teoria do materialismo não foi feita por moléculas, foi feita por pensamento humano. E os químicos, matéria, não conseguem explicar o pensamento, a teoria materialista, não conseguem explicar o pensamento, não conseguem explicar o raciocínio. Não é tipo o amor, por exemplo, o amor e ódio não são, não é algo meramente químico ou algo meramente material, certo? O amor, quanto é que pesa o amor? O ódio é composto por quais químicos? Não, são coisas que não são meramente materiais e químicas, percebem? É algo que é algo superior, é algo que abrange mais coisas do que somente a matéria. Porque imaginem, se vocês forem, por acaso ontem foi o dia Valentine, foi o dia dos namorados, e gostava se vocês são ateus, eu gostava que vocês ontem tivessem dito à vossa namorada ou ao vosso namorado, isto que é, olha amor, é assim, hum, eu gosto muito de ti, mas é por causa dos químicos, os químicos estão agora a dar-lhe, percebem? Os químicos estão agora a dar, e eu amo-te, mas só neste momento, porque quando os químicos daqui a uma meia hora não tiverem a dar nesse aspecto, já não te amo. O amor não é assim, mano. O amor é algo que não abrange só matéria, que não é nem sequer baseado na matéria e na energia e nos átomos. Não, é algo que o amor acaba por provar Deus, porque é algo que não é meramente isso, percebem? A terceira razão que ele diz é: se a vida fosse apenas materialista, fosse apenas material, tu não conseguias tirar o material da vida. Quando vocês devem perguntar aos ateus e materialistas e darwinistas isto. Hum, Porque é que o corpo em um momento está vivo e em um momento está morto? Não é constituído pela mesma composição de químicos, pela mesma matéria? Porque é que num minuto está vivo e no outro está morto? Esse pessoal não consegue explicar isso. Não nos consegue explicar isso. Outra razão. Se o materialismo for verdadeiro, então em toda a história, todos os seres humanos que tiveram uma experiência espiritual estão a mentir. Isso inclui Abraão, Moisés, Isaías, Kepler, Newton, Pascal e o próprio Jesus Cristo. Tipo, é provável que este pessoal esteja a mentir? É, mas é extremamente, 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 extremamente vezes 30, extremamente vezes 100 ser improvável. É muito improvável, percebem?
É extremamente muito improvável. Basta uma destas histórias espirituais ser verdadeira, game over, o materialismo é falso. E depois vamos para a razão, que eu acho que é uma das maiores razões para o materialismo não ser verdadeiro. Se o materialismo for verdadeiro, então a razão em si é falsa. Os processos químicos, tipo, a razão não pode ser meramente os processos químicos. Como é que vocês conseguem explicar a razão? Tu explicas a razão com a razão? Tipo, isto é circular, não é? Voltas ao mesmo problema. É basicamente o que foi dito no outro capítulo, não sei se foi o outro ou não sei se foi o último ou o antepenúltimo. Porquê é que tens que ser altruísta? Tem que ser altruísta porque é bem para a sociedade. Mas se é bom para a sociedade, não é bom para mim, porque é que eu tenho que ser altruísta? Porque tenho que ser altruísta. Tu não consegues explicar o porquê de ser altruísta a ser altruísta. Isto é circular, isto não faz sentido nenhum. Da mesma maneira que tu não consegues explicar, se não tiveres uma grande moralidade, porque aí basta dizer isto, mas tu não, da mesma maneira que não consegues explicar porque é que tens que ser altruísta, nesse aspecto, tu também não consegues explicar a tua razão. Tu não consegues explicar a razão através da razão. Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Isso não tem valor nenhum. A razão requer fé. A razão pressupõe a fé. Porque tu estás a confiar todos os dias que te levantas, todos os dias que tu pensas, todos os dias que tu vais fazer todos os dias que tu pensas que fazes uma teoria, todos os dias que estudas, tu requeres uma fé, tu pressupões uma determinada fé que a tua razão é verdadeira e que é algo exterior à matéria, que é algo exterior aos químicos, porque os químicos não raciocinam, os químicos reagem. E isto acaba por ser uma ironia dos darwinistas, não é? Nós darwinistas somos o bico da verdade. Mas como é que tu consegues explicar, meu querido amigo, como é que tu consegues explicar a tua racionalidade pela teoria materialista? Porque a matéria não consegue explicar a razão. E agora, vamos concluir. Eu acho que nós temos. E agora, conclusão para passar, para continuar com o capítulo. A nossa habilidade de pensar só pode vir de dois sítios. O primeiro sítio é uma inteligência pré-existente à nossa, que criou a nossa inteligência, que é, eu acho que é essa o sítio, eu acho que é esse o sítio que vem a nossa inteligência, e depois temos outro sítio que é a matéria sem sentido nenhum. Os ateus, materialistas, darwinistas precisam de uma maior fé para acreditar que a sua inteligência, a sua racionalidade, vem da matéria. Enquanto que faz mais sentido tu pensares que a tua mentalidade, a tua racionalidade, foi criada por uma mente superior à tua. O materialismo não consegue explicar a razão. É por isso que o materialismo não é razoável. E é por isso que eu não tenho fé suficiente para ser um materialista. Pronto, então voltando agora finalmente ao capítulo, estas eram as duas visões que surgiram, a visão religiosa e a visão materialista. E Lewis continua aqui na página 2364. Esta não é uma questão científica. Se existe algo por trás, então ou terá de permanecer completamente desconhecido para o homem, ou então dar-se a conhecer de uma forma diferente. A afirmação de que existe tal coisa e a afirmação de que não existe tal coisa não são afirmações que a ciência pode fazer. Na realidade, os reais cientistas não costumam fazê-las. Nós não conseguimos dizer qual destas visões é verdadeira através da ciência. A ciência pressupõe a racionalidade. A ciência não consegue explicar a racionalidade, isso é logo a primeira. E a ciência trabalha muito a ciência trabalha muito por experimentos, ok? Tu provares algo pela ciência é tu provares que o inverso é impossível e tu não consegues fazer isso. Prova-me Napoleão, prova-me George Washington, prova-me Dom Afonso Henriques. Tu não me consegues provar o contrário, que não existe, que não existiram. Mas tu consegues me dar evidências históricas para eu confiar mais nessa visão do que a visão da não existência destas mesmas personagens reais, destes mesmos seres humanos que verdadeiramente existiram. Portanto, as evidências científicas são diferentes de evidências históricas. Eu consigo te dar evidências históricas e evidências lógicas para
para o argumento de Deus, para a existência de Deus, mas eu nunca te vou conseguir provar, penso eu, cientificamente, a existência de Deus. E o Lewis também neste capítulo fala um bocado sobre que existe algo, existe uma matéria que nós sabemos mais do que outras matérias, que é a matéria do homem, porque nós somos o homem. Vamos dar o exemplo da lei da moralidade. As pedras não conseguem entender esta lei da moralidade. Os cães não conseguem entender esta lei da moralidade. Os gatos têm a mesma coisa, os animais não conseguem. A lei da moralidade só se enquadra com seres morais, que somos nós. Nós não. Ok, o cão é consciente, ok, o cão tem racionalidade, é inteligente, mas não é um ser moral, certo? É por isso que nós não enquadramos a lei da moralidade com os cães. Da mesma forma, nós não conseguiríamos ver leis que são leis propriamente só próprias para os cães ou propriamente que são próprias para as pedras. A única maneira de nós vermos, nós percebemos essa lei é nós sermos uma pedra. Agora, isto pode estar a ser um bocado confuso e demorou um bocadinho a perceber isto. Mas a lei da moralidade não é o que nós fazemos, é o que nós devemos fazer. Portanto, alguém de fora estar a observar-nos não consegue ver, não consegue perceber esta lei da moralidade, não consegue perceber que existe esta lei da moralidade. Nós percebemos, porque nós sabemos intrinsecamente, porque está escrito nos nossos corações, que há diversas ocasiões que nós devemos seguir aquele instinto e não o outro instinto, que nós devemos seguir aquele facto e não o outro facto. E alguém de fora que esteja-nos a observar não consegue distinguir estas duas coisas. Não consegue ver o que nós devemos fazer, mas sim só consegue ver o que nós fazemos. E muitas das vezes o que nós fazemos não se enquadra com o que nós devemos fazer. É por isso que esta lei da moralidade é só para nós. É uma lei da moralidade que não pode ter sido criada por nós próprios, porque senão seria subjetivo. E foi criado por alguém superior a nós. E esta lei da moralidade nós usufruímos, nós partilhamos com os outros seres vivos, os seres humanos, desculpem. E ele continua aqui: uma vez que esse poder a existir não seriam dos factos observados, mas a realidade que os faz, nenhuma simples observação dos factos se pode desencontrar. Linha 24, na linha 11, página 24. Se houver um controle de energia fora do universo, esse controle de energia não pode ser um universo, não pode ser um facto do universo. Da mesma maneira que um arquiteto, quando está a construir a casa, não pode ser um facto da casa, não pode ser a parede da casa, por exemplo, não pode ser o próprio facto. A única maneira de nos mostrar, de haver esta revelação, é nós sermos ser uma influência de como nós devemos nos comportar. E aí entra a lei da moralidade. E o porquê da lei da moralidade pressupor algo superior a nós. Algo que é superior ao ser humano. Algo que não é um facto em si, mas é a influência do facto. Da mesma forma que o arquiteto não pode ser um facto em si, mas esse arquiteto existe. Da mesma forma que o autor do livro não é um facto em si, mas esse autor existe, porque o livro existe. Porque o livro pressupõe um autor. Porque uma parede de casa, a casa, um facto da casa, pressupõe um arquiteto. E da mesma forma, a lei da moralidade pressupõe um ser que criou essa lei da moralidade, que seja superior a nós. E acabo este episódio com isto. Penso que temos de assumir que é mais parecido com uma mente do que com qualquer outra coisa que conhecemos. Porque, afinal de contas, a única outra coisa que conhecemos é matéria e dificilmente se pode imaginar um pouco de matéria a dar instruções. Página 25, linha 26. São estas as duas visões, meus queridos. A lei de uma inteligência pré-existente à mente humana e ao ser humano e a matéria. Tu precisas de muita fé para acreditar que a lei da moralidade existe sem Deus. Tu precisas de muita fé para acreditar que o universo existe sem Deus.
Tu precisas de muita fé para acreditar que a matéria existe e que a matéria consegue explicar a racionalidade e consegue explicar a lei da moralidade. Agora, vocês podem dizer, a lei da moralidade não existe. Se a lei da moralidade não existe, então os nazis não estavam objetivamente certos nem errados. Era a opinião deles. E eu acho que vocês não têm nem querem fazer esse tipo de argumento. Certo? Se a lei da moralidade não existisse, então porque é que havia justiça? Se a lei da moralidade não existisse, porque é que alguém é injusto e alguém é justo? Se a lei da moralidade não existisse, porque é que o tribunal existe? Fica aí. Pessoal, obrigado por assistirem este vídeo. Muito agradecido mesmo. Estes vídeos são fixes de fazer, é fixe de pensar. Quero saber a vossa opinião. Like, subscreve se for inscrito, ativa o sininho, é importante, ok? Um, e o próximo episódio será o último capítulo do primeiro livro. Estou ansioso porque o capítulo a seguir é sobre o que os cristãos acreditam e vai falar sobre Deus, vai falar mais concretamente sobre Deus. Isto acaba por ser uma base, isto é a base da base da teologia, ok? O que nós acabamos até agora, o que nós acabamos de dizer é base da base da teologia, e depois há muita coisa por trás, há muita mais investigação que nós temos que fazer. E agradeço vocês tirarem um pouco do vosso tempo que vocês talvez não têm para ver estes vídeos, seja a trabalhar, seja a estudar, seja no carro, seja o que for. Obrigadíssimo, obrigado no fundo do coração, uma boa semana para vocês e muita felicidade.